13h35 em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Eu estava falando aqui no início do programa acerca de uma orientação que recebi, que você vai falando e com ar, com semblante de sorriso, que isso passa, essa energia, digamos assim, para o ouvinte. Agora, meu querido irmão, você passar um sentimento de sorriso de forma que esse sentimento não esteja presente, para mim, tenha certeza que é uma coisa impossível, não sei, não tem como, né? Graças a Deus que Deus ele tem sido muito misericordioso, e essa oração inicial pedindo a Ele a graça e a paz, Ele tem sido muito misericordioso, não tem nos desamparado nesses dois quesitos. Isso é muito importante para que a gente vá bem. Mas vamos aqui ao assunto. O assunto aqui hoje é sobre a genealogia, né? E a gente vai falar aqui um pouco, se detendo um pouquinho mais, em Nimrod, que ele foi o primeiro filho, ou o primeiro, né? Primeiro homem a pensar em império terreno, em riquezas pessoais. E sua primeira grande conquista foi Babel, foi a região da Babilônia. A gente vai observando que Nimrod e Peleg também, que é citado mais na frente, a gente vai pagar para falar de Peleg um pouco mais superficialmente, né? Dada a ênfase bíblica a esses dois nomes, a gente vê que o império construído por Nimrod foi através de violência. Até os recursos externos, que são os extras bíblicos, porém confiáveis, não como a Bíblia, claro, não estou falando nesta forma, mas historiadores de excelente reputação e que têm muito cuidado em repassar aquilo que estudaram, que fuçaram, né? Esse império de Nimrod, ele foi construído através de violência, e a gente vê pelo perfil, pela característica e pelo caráter dos seus povos, né? Ele foi um tirano bastante furioso, e ele serviu inclusive de modelo para os reis assírios devido à sua crueldade até com os mais chegados. Não tinha esse negócio não com ele não. A gente vê que o problema da inversão de valores, que é tão presente nos nossos dias, é uma coisa antiga. Nimrod ele foi considerado como um benfeitor público, dada a sua capacidade empreendedora. A gente vê que nada mudou e que as coisas apenas se repetem, né? O significado mais próximo do nome Nimrod é rebelde. Imagine aí. E os povos, né, que ele foi os babilônios, os acadianos, e esse nome Caldeia ou Cineá, Babilônia, todos se referem às mesmas pessoas. Quando a gente vê aqui no verso de número 16 diante, o Jebuseu, o Amorreu, o Gigarzeu, que são filhos de Canaã, né? De Canaã, que era o filho de Cão. A gente vê que foi esses povos aqui que foram expulsos, porque Deus pegou a terra dele, dada a desenfreada idolatria, abandono mesmo da fé mesmo. Aí Deus pegou essa terra, porque da terra ele é o dono da terra e de toda a sua plenitude, e a Bíblia diz que o mundo e também os que nele habitam são dele. Ele achou por bem, vendo através da sua ótica graciosa, pela ótica da misericórdia, melhor dizendo, graciosa também, olhou para o povo hebreu e disse assim: eu vou. Até porque se fosse assim fazer uma escolha do menos ruim ou daqueles que eram mais apegados ao Senhor, o povo semita, o povo da árvore de Éber, né? E em Canaã está a linhagem ímpia, que fez exatamente oposição aos seus irmãos que eram os semitas, né? De onde surgiu a tribo de Israel. A partir do verso de número 30 e 21, aí vem a genealogia dos filhos de Sem. Aí diz assim: e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber. O Éber aqui, o que está sendo tratado aqui, o seu nome significa do outro lado ou da além. Há inclusive uma grande parcela, uma imensa maioria dos comentadores bíblicos defendem que o nome hebreu ele é oriundo de Éber. Porque como o nome diz do outro lado, tem uma coisa que aponta para Abraão, que veio do outro lado, e como também a sua forma nômade de viver. Ele não se estabelecia, ele juntamente com os seus, né, descendentes também. E a partir daí aí veio o nome Hebreus. É a origem dessa raça tão abençoada pelo Senhor. Em seguida fala aqui sobre Peleg, no verso número 25, e a Éber nasceram filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. O nome Peleg significa divisão ou canal.
Quando a gente parte para a questão da divisão, foi exatamente como a Bíblia diz, que na sua época a terra foi dividida. É possível, como eu falei, essa divisão ter sido em decorrência da dispersão da Torre de Babel, que a gente vai ver ainda hoje. Essa genealogia de Sem, ela vai até o verso 29, e no final, no verso 32, encerra assim: estas são as famílias de Noé, segundo as suas gerações, as suas nações, e deste filho de Noé, foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então a gente vê que não houve uma integração, houve uma divisão. Então, esses três irmãos, eles não ficaram assim como que uma vida em comum. Então é muito natural do homem assim apartar-se quando não há sintonia de ideais. E o próprio Deus falou assim, que andarão dois juntos se não concordarem. O povo de Israel estava discordando do Senhor assim de forma teimosa. Aí Deus disse: não posso andar com vocês. A pergunta retórica tem essa resposta: eu não posso andar com vocês. Ou até que no sentido assim da onipresença do Senhor, ele estaria ali, mas no sentido assim de esforçar-se para defender aquele povo, uma vez que eles mesmos que não queriam essa defesa divina, então vocês vão colher o que vocês plantaram, e veio um castigo. A partir do próximo bloco a gente vai iniciar aqui e concluir, evidentemente, o capítulo de número 11, que fala sobre a questão histórica, o episódio da Torre de Babel. A gente vai ouvir um hino com o Grupo Logos, o hino Espinho. Esse hino é lindo, viu? Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo
a emissora das boas novas. 13h45 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Vamos agora para o capítulo de número 11 do livro do Gênesis. A partir de segunda-feira, meu irmão, inicia aqui a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, né? E vai até o final do livro do Gênesis. Na terça-feira, em nome do Senhor Deus, receberemos aqui o nosso irmão Gilmar Cleito. E na quarta-feira, o nosso querido pastor José Ilmar Ferreira. Próxima semana eu trabalharei segunda e quinta. Terça e quarta, Deus vai trazer outras instrumentalidades para nos abençoar em nome dele. A gente vê já no princípio do texto do capítulo 11, quando diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sineá e habitaram ali. Como em Gênesis, irmãos, o livro de Gênesis se ocupa, dentre tantas outras coisas, inicialmente, inclusive o início do povo hebreu, que a gente vai ver a partir do povo de Israel, a gente vai ver a partir de segunda-feira. O livro se ocupa em narrar os princípios das coisas. A gente vê agora o registro do porquê de tantos idiomas na terra, isso inclusive é motivo de muitos embates na área científica. Como foi que surgiu isso aí? O relato bíblico, como é um relato que precisa do quesito fé, e eu estou com ele e não abro, então eu vou pelo relato bíblico, que aconteceu assim como no episódio da Torre de Babel. Aqui a gente vê uma referência aos descendentes de Noé que iniciaram a Babilônia, né? Ou seja, a terra de Sineá, né? Que também se chama também Caldeia, como eu falei. Eles vieram do Oriente, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sineá e habitaram ali. E disseram então uns aos outros, aqueles que estavam ali naquele momento, naquela situação, que eles fizessem ali tijolos e queimassem bem os tijolos, ou seja, para ficar bastante enrijecidos, né? Bastante resistentes, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, até porque havia assim uma dificuldade grande da extração de pedra e também a ausência de pedra suficiente para o grande empreendimento que eles estavam pretendendo. E disseram: edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Primariamente a gente vê aqui que eles quiseram fazer uma cidade e que nessa cidade tivesse uma torre e que o cume da torre, a pontinha da torre batesse no céu. A gente pode ver aqui nesse fato que esses homens intencionaram construir uma torre que atingisse o céu, né? A gente pode considerar o espaço aéreo como céu, o espaço que a gente vê como céu, ou aplicar o sentido hiperbólico apontando para uma torre altíssima, o que eles queriam dizer. Aí exagera na expressão. Essa é uma figura de linguagem conhecida como hipérbole. Eu acredito que eles não eram tão idiotas ao ponto de achar que essa torre ia bater no céu. Podia ser até que eles olhassem assim, a limitação da visão, pudesse pensar que o céu fosse uma coisa próxima. E isso, como eu falei agora, esse céu agora, esse meu querido amigo Sérgio Ricardo, que está em Brasília, ele diria assim: essa veio quentinha do céu. O céu realmente ele é distante, viu, meu irmão? Precisa de muita perseverança mesmo para a gente chegar lá. Agora, qual era o propósito do coração desse povo? Era para que fossem feito um nome, ou seja, a questão de arrogar para si um feito, ficar na história unicamente por uma construção. Mudou alguma coisa, meu irmão? Não quero partir muito para a linha crítica não, porque eu vou terminar sendo antipatizado. E vai lá que tem alguém desta raça ouvindo o programa, eu vou perder a audiência. E a gente até ama muito as pessoas, né? Inclusive aquelas que nos fazem mal, né? Aí diz aqui: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Esse termo aqui, desceu o Senhor, é um termo antropomórfico. Aqui não quer dizer que o Senhor precisaria descer para poder ver, né? Ou seja, a questão da descida e a questão dos olhos emprestados ao Senhor é uma figura de linguagem utilizada pelo escritor aqui. O Senhor deu um basta, o que está querendo dizer assim: vou dar um basta nisso agora, né? E disse: eis que o povo é um, ou seja, aqui a questão aqui não é unidade, é união para uma coisa que era do desagrado do Senhor. Observe bem, unidade ela tem uma outra linha. Eu até já ouvi da boca do pastor Antônio Gilberto isso aí.
Aí diz assim: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentem fazer. Ou seja, essa questão da arrogância de coração, essa questão da presunção, que é um conceito elevado de si, ou a questão do amostramento, não no sentido como diz a minha querida irmã Glória Meira, quando ela diz amostramento, ela diz no sentido bom da palavra, mas esse amostramento de querer ser aquilo que de fato não é, onde ele faz um conceito elevado de si mesmo, que é estabelecer um nome, esse era o propósito. Aí o amor de Deus, irmãos, entra na história de forma ativa. Ele é presente, Deus é amor, e fez toda esta separação através da confusão de língua. Aí ele diz assim: desçamos e confundamos ali a língua. Deus está falando com alguém na figura de linguagem que é utilizada pelo autor Moisés aqui. Aqui também é um dos textos que a gente pode empregar para poder embasar a doutrina da Trindade também, para que eles não entendam a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade, até porque não havia mais compreensão do que um falava do que o outro falava. Por isso se chamou o nome Babel. O nome Babel significa confusão, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e ali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. A partir da torre de Babel, irmão, iniciou as muitas línguas faladas, né? Os que falam as mesmas línguas, como eu falei já antes de chegar aqui no texto, se reuniram e formaram as nações que temos hoje. As terras desconhecidas da época, que falam a mesma língua, foi porque foram terras conquistadas por aqueles que porventura estavam ali. No caso da gente, fomos conquistados pelos portugueses, né? São europeus, já existia a nação, o velho continente. Então, somos original, a nossa língua, ela é emprestada de Portugal, né? Até um dito, quando o pessoal quer fazer assim uma fantasia em cima da pessoa de Rui Barbosa, que ele foi participar de um congresso e ele falou em todas as línguas presentes, que eram aproximadamente umas 7 a 8 línguas. Aí disse: agora eu vou falar na minha língua de origem. Aí falou em Tupi-Guarani. A gente não sabe até que ponto vai isso, mas há essa história desde o tempo que estudávamos, né? E isso quer dizer da sabedoria secular daquele homem. Inclusive, pegando aqui a continuidade de Rui Barbosa, ele começou a observar a incoerência dos crentes em dizendo-se salvos, ou dos que defendiam a Bíblia, especialmente os tradicionais, e disse assim: essa Bíblia que eles falam que é correta, ela é toda cheia de contradição. E se propôs a ler a Bíblia e passou 2 anos de forma, com bastante afinco, estudando a Bíblia. Após 2 anos ele concluiu que a Bíblia, ela afasta o homem do pecado, ou então o pecado afasta o homem da Bíblia, né? Quando ele começou a concluir-se de quem de fato ele era através das páginas sagradas. Mas vamos ao texto aqui, vamos deixar Rui Barbosa um pouco para lá, né? Isso chama, na didática, né? Na pedagogia, isso chama-se multidisciplina. Se abre assim uma janela para ver se a coisa... Até porque o assunto da genealogia, né? Em seguida vem a partir do verso 10 dizendo assim: estas gerações são de 100, 100 era da idade de 100 anos, 100 no caso aqui conhece, claro, o nome da pessoa, e 100 anos é o número, né? E gerou Arpaxade 2 anos após o dilúvio, e viveu 100, que gerou Arpaxade 500 anos, gerou filhos e filhas, viveu Arpaxade 35 anos, e gerou Selá, e viveu Arpaxade depois que gerou Selá 403 anos, gerou filhos e filhas, viveu Selá 30 anos, gerou a Éber, e viveu Selá depois que gerou a Éber 403 anos, gerou filhos e filhas, viveu Éber 34 anos, gerou Peleg, e viveu Éber depois que gerou Peleg 430 anos, gerou filhos e filhas, e viveu Peleg 30 anos, gerou Reu, e viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos, gerou filhos e filhas, e viveu Reu 32 anos, gerou Serug, e viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos, gerou os filhos e filhas, e viveu Serug 30 anos, gerou Naor. E viveu Serug depois que gerou Naor 200 anos, gerou filhos e filhas, e viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Está se aproximando aqui para a pessoa de Abraão. Daí a importância da genealogia, especialmente para os hebreus dos povos antigos, foram os que mais prezaram esta arte, né? Uma arte, assim, é um esforço imenso para poder gravar tudo isso. Aí diz aqui: e viveu Terá 70 anos, e gerou Abraão, a Naor e a Arã. Terá, o nome Terá significa fabricante de deuses, ou aquele que fabrica deuses, ou Deus com D minúsculo, evidentemente, ídolos, né? Ele morava em Ur dos Caldeus, que era uma terra idólatra. Por conta disso, muita gente, quando está pregando, às vezes, até para um raciocínio lógico mesmo,
diz que ele era um homem muito próspero na sua vida. E essa questão de prosperidade financeira, estou falando assim nesse quesito, nessa linha só financeira, né? Essa questão de prosperidade financeira é uma coisa que parece que se aprende a ganhar dinheiro. E é tanto que Abraão, Isaac, Jacó, esses homens, eles tiveram uma habilidade imensa de como ganhar dinheiro, aonde chegavam sem nada, puxando a cachorrinha, como diria aqui, falando nordestinamente, né? De repente eles enricavam, Deus favorecia, dava graça às outras pessoas para dar uma terra boa para eles escolherem. No caso de Jacó foi uma coisa fenomenal, só um milagre mesmo acontecer aquilo, né? Aquela questão das varas, isso é motivo para muita gente hoje ficar nessas questões desses encantamentos assim, com base erroneamente interpretativa dos textos da Bíblia. E tem coisas da Bíblia que são unicamente específicas. Isso não quer dizer que nasciam daquele jeito por causa das varas de Jacó. Era a força de Deus, era Deus operando na vida dele favoravelmente. Aí diz aqui a partir do verso 27 que estas são as gerações de Terá, e Terá gerou Abraão, a Naó e Arã, e Arã gerou a Ló. Até uma coisa, não era para ele ter trazido Ló e tal. Ora, meu irmão, a Bíblia mandou ele sair, ele deixar a sua terra e a sua parentela, né? Ou seja, aqueles que fossem mais afastados, mas a questão da família nuclear era para ir. E com a morte de Arã, Terá assumiu a criação de Ló. Terá morreu, Abraão automaticamente ele assumiu a criação daquele rapaz. Então ele era como se fosse um filho, eles não tinham filhos, a Sara era estéril. Então por que não levar Ló? E Ló foi ruim porque ele teve aquela falha de olhar para as campinas de Moabe, ali de Sodoma. Não vamos classificar que o homem era injusto unicamente por isso, uma vez que a Bíblia diz de forma veemente lá em Pedro, de forma repetitiva, 3 ou 4 vezes, que ele era um homem justo, o justo Ló, sua justiça e tal. Então a gente precisa ver aí, houve erro por parte de Abraão, houve. Agora Deus tinha negócio claro que com Abraão, Ló foi abençoado na asa de Abraão, e a saída dele de Sodoma foi exatamente porque ele era justo, como diz o texto de Pedro, né? Mas vamos chegar lá ainda em Ló. Aí diz aqui, e tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão, no caso Abrão aí, que quer dizer aqui, pai exaltado, mais ou menos assim o sentido de Abrão. E Sarai, quer dizer teimosa, né? Ela passou depois a chamar Sara, quando tirou o nome passou a significar princesa. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. O escritor já faz questão de destacar isso aqui. E tomou Terá Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. E assim a gente encerra o capítulo de número 11 do livro do Gênesis. Cada personagem desse aqui, no caso Abrão, Arã, Terá, né? A gente vai ter muita oportunidade para falar acerca deles. Hoje a gente não tem tempo mais, e amanhã segunda-feira a gente vai partir para a história de Abraão, ou da chamada de Abraão e a promessa. Temos tempo ainda para fazer uma oração em o nome de Jesus, e eu continuo contando, irmãos, com as vossas orações, né? As chefes de oração da ponte para cá continua sendo a irmã Glória Meire, e da ponte para lá a irmã Zuleide Calixto. Oremos então em o nome de Jesus. E você é um instrumento para favorecer-nos, irmãos, com suas orações, e Jesus te recompensará por sua bondade. Deus e Pai maravilhoso e eterno, nós somos gratos a Ti, Deus, pela alegria posta em nosso coração, pela paz, pelo estado de tranquilidade, pela família, Senhor amado, que Tu nos deste. Te agradecemos pelo pão de cada dia, Senhor amado, pela casa onde nós moramos. Enfim, Senhor, pela esposa que Tu me deste, e todos os benefícios que são inúmeros, pela salvação, Senhor, pela igreja, meus irmãos que me abraçam de coração. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo pra mim é tudo.